esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração. Rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Divino Espírito Santo que venha em nosso auxílio e que por ele alcancemos a compreensão da palavra e sejamos por esta palavra hoje iluminados e transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nos reunimos hoje, conduzidos pelo amor de Cristo que nos traz aqui, e Ele mesmo nos apresenta uma oportunidade grandiosa de revisão da nossa vida e da nossa prática de oração. Como domingo passado, hoje continua aprofundando essa dimensão tão importante da fé, a oração. Nós podemos dizer, sem risco de errar, que depois do dom da graça de ter fé, a segunda grande graça que recebemos de Deus é a graça de poder rezar, a oração. Ela é um dom precioso de Deus para nós. A oração, ela tem uma envergadura, uma relevância importantíssima na constituição, na identidade nossa. Mas ela também pode ser fatalmente confundida por nós e desenvolvida de modo que não corresponde à identidade da fé cristã. O primeiro elemento que a gente precisa cuidar é não considerar oração genuinamente cristã na mesma perspectiva do que todo mundo entende, todas as tradições religiosas, culturas pensam a oração. Para a fé cristã existe uma característica genuína que distingue de todos os outros credos, de todas as outras culturas, de todas as outras formas de entender a comunicação com a transcendência. A gente pensa que todos os templos, todos os lugares de oração, de todas as religiões, de todas as culturas, no fundo, funde a mesma intuição. Poderia ser, mas a identidade da oração cristã
tem um aspecto específico e original. E é isso que nós vamos entrar agora. Vamos lá? No seu folheto número 11, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Espere lá. Jesus conta uma parábola. Já falamos no domingo passado, mas vale a pena reforçar. Parábola nos evangelhos é um estilo de comunicação genuinamente jesuano. É originalmente, na forma com que está aqui, é genuinamente original de Jesus. É uma técnica em que ele conta a história e no desenrolar da história, os personagens, os símbolos, os elementos que compõem a historiazinha, envolve o ouvinte. Nós agora só alcançaremos a compreensão do sentido da parábola se a gente entrar na história. Entrar na história. Se a gente aceitar se submeter como os personagens, se colocar no lugar dos personagens e aceitar como num tabuleiro do jogo de xadrez, ser mexido por Jesus para mostrar para a gente em que lugar a gente está na compreensão que a gente tem do que é a oração ou aquilo que ele está ensinando. No caso hoje é especificamente a oração. Então, ele conta a parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Quer dizer, a história vai explicitar quem são. Vamos lá? Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Pronto. Na introdução já diz, ele conta para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezam o outro. 2 homens subiram ao templo para rezar. Os 2 homens já põem a gente no tensionamento dos personagens. Um é o que confia na própria justiça, o outro não. O que confia na própria justiça, no desenrolar da história, que é o fariseu. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. Representam aqui esses 2 personagens, representam do ponto de vista cultural, social, religioso, dos padrões, da forma de organizar o mundo. Permitam-me correr um risco de comparação, para facilitar a compreensão. Esses 2 personagens se parecem muito com o que nós temos hoje das polarizações ideológicas. Eu sou do lado certo, você é do lado errado. O outro diz a mesma coisa. Não, eu sou do lado certo e você é do lado errado. Não é isso a polarização ideológica? É mais ou menos isso, porque aqui tem um que tem virtude, que Jesus desenvolve a história apresentando-o como modelo. Então, nisso distingue das polarizações ideológicas, para facilitar a compreensão. Confiar na própria justiça significa: eu vou para a igreja, eu tenho hábitos religiosos, tenho o meu tercinho no carro, meu terço, meu santinho, minhas rezas dentro do bolso da carteira, minhas imagens de santo dentro de casa. Todos os anos eu vou a tal lugar, a Aparecida, ou a Fátima, ou a Lourdes, ou a Trindade. Eu tenho todos os domingos vou à missa, toda terça-feira eu rezo a novena e assim por diante. A prática religiosa, atos de piedade, de devoção, que constituem um conjunto de ritos, de atividades que misturam sacrifícios, piedade, devoção, e que a pessoa que pratica isso, ela é
tão orgulhosa do que ela pratica, que ela dispensa Deus e dispensa os outros. Os fariseus, vale reforçar quem são. No ano 587 a.C., a Babilônia invadiu Israel e destruiu o templo de Jerusalém e roubou a Arca da Aliança, com as 2 tábuas dos 10 mandamentos e a Torá. Já tinha o livro da Torá, o Antigo Testamento praticamente todo, já quase todo, não todo, quase. Mas aqueles grandes textos do Antigo Testamento já estavam todos lá, na Bíblia, que a gente chama o Antigo Testamento. Foram confiscados, roubados e levados, ou destruídos ou levados, para virar enfeite de salão de palácio de Nabucodonosor. O movimento dos fariseus surge exatamente a partir da destruição do templo 587 a.C. Estou repetindo isso porque a gente, falando a data, vai entender o tamanho da importância do grupo. Quer dizer, um grupo que tem mais de 500 anos de tradição dentro da cultura, dentro da religião judaica. Eles desenvolveram uma técnica, se tornaram financiadores de cópias dos livros sagrados. Além de pagar e financiar os escribas que tiravam cópia, inclusive escondiam, para que se outro país invadisse Israel e roubasse o livro sagrado, eles teriam outras cópias escondidas. Além de ter as cópias, pertence ao movimento dos fariseus, dessa linha, a criação das sinagogas. Cada aldeia, cada vilarejo, vamos fazer uma construção, uma capela, e guardar lá um livro, e todo mundo, todo sábado, reúne para ler esse livro, porque o livro era gigantesco. Não caberia um livro todo nesse espaço aqui. Maior que muitos dos apartamentos de hoje. Então, os fariseus pertencem a um grupo que zelam pela palavra, desde tirar cópia, criar as sinagogas, a prática da escuta da palavra, mas não só. Para fazer parte do grupo dos fariseus, você tinha que ter algumas coisas muito características que quase ninguém tinha. Primeiro, tinha que saber ler. Na Palestina do tempo de Jesus, alguns estudiosos oscilam entre 1% e 3% da população que sabia ler. O povo não tinha domínio das letras, não tinha instrução. O fariseu tinha que saber ler. Além disso, o movimento dos fariseus desenvolveu uma técnica de memorização da Bíblia, que consistia no seguinte: nós vamos ler o Antigo Testamento e fazer uma lista das normas que Deus tem, dos versículos e das leis todas, por áreas. O comportamento moral, o comportamento sexual, como cuidar da casa, como cuidar da terra, como cuidar dos animais, como cuidar dos negócios. Então, pegaram o Antigo Testamento e fizeram uma lista de 613 mandamentos. Para você fazer parte da casta dos fariseus, um dos testes que tinha que passar na reunião dos fariseus era: você tinha que apresentar de pé, de cor, memorizado, os 613 mandamentos, ou as 613 leis decoradas, memorizadas. O que a princípio era muito importante para a identidade da religião judaica. Tem muita coisa boa e preciosa da parte do que eles faziam e fizeram. Mas eis o problema. Eles trabalharam tanto pela religião, eles cuidaram tanto da palavra de Deus, eles zelaram tanto das coisas sagradas, que eles começaram a se considerar tão importantes,
que passaram a se sentirem mais importantes do que a palavra e logo, logo, mais importantes do que Deus. Mais importante do que o outro, nem se fale. Então, eles confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Hoje está cada vez mais forte no cristianismo um tipo de cristianismo de resistência, de puritanismo cristão, de moralismo cristão. Movimentos católicos, protestantes, evangélicos, de um rigor de norma e regra, que você só é cristão se submeter àquelas normas, regras e padronização que eles consideram que é o importante. E aí começam a eliminar você se você não faz parte daquele conjunto de norma e de regra. Você é lixo. Eles falam de quem pensa diferente deles como se fosse assim algo que nem merecesse viver. Acho que todo mundo aqui já viu ou ouviu alguma coisa nessa linha, às vezes até dentro da própria casa, não já? Não já? Então, é por aí. Gente que começa a ter uma prática religiosa, ela fica tão autossuficiente, que ela passa a missa inteira desprezando os outros e cobrando de Deus, como é que o senhor deixa, dando bronca em Deus, e apresentando a ela como a virtude, a perfeição. É bem isso. Esse tema ele não é confortável de ser lidado. Vamos lá? Um era fariseu, outro cobrador de impostos. Eu falei do fariseu, o cobrador de impostos é o oposto do fariseu. É um pagão, estrangeiro, empregado do Império Romano, que em terra estrangeira arrancava dinheiro do povo para mandar para o imperador dominar as grandes fronteiras do Império Romano, do exército de ocupação de territórios, que foi se alargando até arrebentar o próprio império, de tanto que cresceu. Então, 2 homens subiram ao templo. Agora acompanhe comigo o raciocínio. Fé supõe uso de mediações. Para a gente relacionar com Deus, nós precisamos de mediações. 3 movimentos. Subiram. Primeiro, subir ao templo para rezar. Subir, atos de penitência, de piedade, de devoção. O templo, o lugar, o local, o cuidado com ele, o zelo com ele, a prática própria da oração, tudo isso é mediação. Isso garante a gente ter, são meios, vou usar uma palavra dura, que lá na frente a gente volta a ela, são meios tomados de fragilidades, porque são mediações, que nós humanos usamos essas mediações para acessar Deus. Sempre mediações. Não tem um fim em si próprio, nem a subida, nem o templo, nem a oração. Mas o importante é a realidade para a qual garante nos acessar. Vamos lá? Versículo 11. O fariseu, olha a postura corporal. Leamos, de pé. Rezava assim em seu íntimo. Toda a igreja rezando bonitinho, vamos lá? Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Continua, 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Ele acrescenta agora 2 mediações: subir, o templo, rezar, o jejum e o dízimo. São mediações. Legal. O problema é que ele transformou isso no centro da vida dele. O modo dele fazer isso faz dele alguém tão importante, que ele não precisa de Deus, é Deus que precisa dele.
E Deus precisa dele para ele apontar para Deus o que Deus tem que fazer. Eliminar esse cobrador de impostos que não vale nada. Tira esse lixo daqui. Você é o que você reza. Para o fariseu, Deus não é o centro. O próximo é desprezado. Ele mesmo é o centro. Eu sou o centro. E tome cuidado com uma coisa. Tem gente que acha que é virtuoso na oração. Padre, quando eu vou rezar, eu só agradeço, eu não peço nada. O fariseu também, ele começa a reza bonitinho. Ó Deus, eu te agradeço. 2 pontos. Mas aí vem a tragédia do conteúdo. Tem gente que pensa que é humilde, que é desapegado só porque reza agradecendo. Reza agradecendo, mas no agradecimento exalta a si e deprecia dos outros. Isso existe? Existe? Cuidado, cuidemos. E a lista que ele faz do próximo que está lá perto dele: ladrão, desonesto, adúltero, cobrador de impostos. Os fariseus apresentam as certezas de suas práticas, mas nada esperam mais de Deus. Deus é que lhes deve atenção e reconhecimento. Perderam a capacidade de abertura para o próximo e perderam a graça, e perderam a abertura para a graça. Se fecharam em si mesmo, não enxergam outra coisa senão a si mesmos. Eu tenho um amigo padre um grande intelectual, que ele diz para mim assim: Antônio, hoje o mundo tem 2 tipos de gente: os que não se enxergam e os que só se enxergam. Eu gosto dessa síntese. É bem isso. O mundo está cheio disso, dos que não se enxergam e dos que só se enxergam. Não é? Infla. É bem isso. Hoje, eu repito, também corremos o risco de transformar a nossa prática religiosa e transformarmos-nos em fiscais de Deus e fiscais uns dos outros. Não nos enxergamos. Há movimentos hoje dentro da igreja de um puritanismo e um moralismo cheios de elogios para si mesmos, cheios de condenações sobre os outros. Deus não aparece, Deus some. Na internet há os fiscais do Papa, dos bispos, dos pregadores, e começam sempre fiscalizando. E se usou tal palavra, então é de tal corrente ideológica. E se usou tal vocabulário, e se está vestido com tal roupa, é porque é de tal linha e tal corrente ideológica. Lixo. Isso existe? Existe. Isso nós conosco, nós dentro da igreja tratamos-nos assim. Imagine nós com os outros de fora. Quanto nós somos mais violentos e cruéis. O centro é o próprio julgamento. O centro não é mais Deus. Quando a subida para a igreja hoje, quando a vinda ao templo hoje, quando a sua oração hoje aqui no templo, quando o seu jejum, o seu dízimo, não é mediação para você acessar uma realidade maior do que você, e maior do que a fraqueza do seu irmão, e maior do que suas virtudes, essas práticas estão todas canceladas também. Está claro? Está claro? Cuidemo-nos. Rezar para o fariseu não é reconhecer a grandeza de Deus e proclamar a grandeza de Deus. Rezar para ele é fazer elogios para si e dizer para Deus: ou reaja aí, até quando o Senhor vai tardar em
acabar com essa porcaria, tem misericórdia de nós, elimina isso. Rezar não é contemplar a bondade de Deus mesmo, inclusive um Deus que permite a mim e a você pegar na minha mão e na sua mão, e Ele mesmo desce conosco à profundidade de nossa miséria. Vamos lá? Versículo 13. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. Olha a atitude corporal dele. À distância. Vamos ler? E nem se atrevia, leia a igreja, a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: brada, meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eis a oração do condenado, chamado de adúltero, ladrão, desonesto, que não jejua, não dá dízimo. Eis a oração. O fariseu reduz a religião dele ao estômago e ao bolso. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo. Para ele o que conta é o que rola no estômago e no bolso. É o centro do mundo. A satisfação dele, os bens materiais e o prazer com a comida que ele recusa comer para fazer penitência, para convencer-se de que ele é o centro. O pecador tem atitudes impressionantes, à distância. Não se atreve a levantar os olhos para o céu, bate no peito. Permitam-me. Ora outra, nessas igrejas mais de centros urbanos antigos, a gente vê os irmãos em situação de rua, esse povo que perdeu tudo, o vínculo com a família, com a sociedade, com a igreja, perdeu o vínculo, que vivem completamente no abandono. Ora outra, você vê essas pessoas passarem na porta da igreja, lá do lado de fora da igreja, olha para a igreja, olha para o céu, faz o sinal da cruz, abaixa a cabeça, põe a cabeça lá no chão, mas não entram. Eu já vi muita cena assim. Essa gente está no grupo daqueles dos cobradores de impostos, do cobrador de impostos. É aquele tipo de gente que a sociedade, de certa forma, faz multiplicar e rejeita e exclui, e eles mesmos não enxergam como possibilidade de acessarem as mediações que nós dizemos que são para os puros, corretos, que jejuam, dão dízimo e são honestos, corretos e assim por diante. Quando você usa as mediações, subir o templo, rezar, o jejum, a oração, as práticas de piedade, de penitência, quando você usa essas práticas de forma correta, que conduzem você a não fazer de você o centro, mas abre você para a centralidade de Deus, uma verdade tão cruel, uma confissão tão dura sobre você mesma, sobre você mesmo se torna possível. Bater no peito e dizer: sou pecador, tem piedade de mim. O que nós gastamos dizendo uns para os outros: não fiz isso, não sou isso que você fala que eu sou. O fariseu vai logo dizendo: sou pecador, tem piedade de mim. O que nós gastamos dizendo: você não presta porque você não é igual a mim, não reza igual a mim, não se comporta igual a mim, não frequenta os ambientes que eu frequento. Não. As pessoas de vez em quando dizem para mim: padre, o senhor é contra alguém receber comunhão de joelhos, ou de pé, ou seja lá? Eu falo: eu não sou contra
aquilo que ajuda você a acessar Deus, eu não sou contra. Agora, se você acha que porque você comunga de joelhos, você é o centro do mundo e o seu modo de comungar faz de você mais importante do que o que você recebe e ainda despreza quem não comunga como você, você está comungando a própria condenação. A própria condenação. Você faz de um ato tão elevado e tão grandioso e tão nobre uma ocasião para pecar. Entendeu, gente? Não tem problema, toca você, ajuda você, você experimenta uma força maior de Deus, praticar a fé desse modo, pratique, não deixe, mas não deixe que essa prática sua transforme você em juiz condenador dos outros, discriminador dos outros e ainda alguém que não precisa de Deus porque já é tão absoluto. Entendeu? Vai, pode reagir. Quando você faz das mediações todas, o templo, a oração, a subida, o jejum, tudo, quando você faz disso oportunidade para colocar-se na presença de Deus, do seu coração brota uma confissão tão sincera, tão honesta, ao mesmo tempo tão cruel, mas que abre você à graça de Deus e não fecha você. Esse é o problema. Se a prática religiosa sempre te abre à graça de Deus e te põe disposto à graça de Deus, ótimo. E o sinal de que a sua prática religiosa te abre para Deus, é que você aprende a lidar com a fraqueza do outro. Rezar é contemplar a face de Deus. O pecador, o cobrador de impostos diz, meu Deus. O fariseu diz, ó Deus. Na própria oração ele está longe de Deus, não está? Não está? Ó, é uma admiração, é um espanto, é uma reverência distante. O outro diz com a mão no peito, meu Deus. Rezar é contemplar a face de Deus. É contemplar a graça de Deus mesmo diante do sofrimento mais profundo de uma consciência de pecado que eu trago comigo. Errei, pequei, sou pecador. Onde está o erro do fariseu? Jesus vai apresentar. Vamos lá? Versículo 14. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. Espere lá, a teologia da justificação é um conceito jurídico que Paulo resume assim: existia contra nós uma conta a ser paga, um processo contra nós que nos acusava nossos pecados, que ele a cancelou pregando-a numa cruz. É a teologia da justificação. Ele cancelou, pregando o processo, a conta, a dívida nossa na cruz, o sangue dele derramou e apagou o acusador, o Satanás, o demônio, o acusador, quando pegou e olhou para gritar para todo mundo a lista dos seus pecados, o sangue de Jesus tinha apagado tudo e o acusador teve que fazer silêncio pela primeira vez na história. Isso é maravilhoso. Quando você transforma a sua prática religiosa em vir para a igreja para ficar acusando e condenando os outros, você cumpre a mesma definição que a Bíblia dá para o diabo, para Satanás, o acusador.
Quando você vem para a igreja e reza, e põe-se na presença e diante da face de Deus, você volta para casa justificado. Continua o texto, o último versículo. O outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Na cruz você entende o que é isso. Jesus é o único que se humilhou até quando ele se elevou. Elevado na cruz foi a extrema humilhação. Jesus é por excelência, o que foi humilhado até quando elevado. Por isso ele fala naquela conversa com Nicodemos: quando o Filho do Homem for elevado, atrairei todos a mim. Porque é o ato supremo da humilhação, do esvaziamento, da kenosis. O outro não. Onde está o erro do fariseu? Não entender e não proclamar. O que vivo não é por mim, mas por pura graça de Deus. Deus que cuida de mim, me dando a possibilidade de ter uma prática religiosa piedosa, devota, zelosa, de oração, de frequência no templo. Deus me possibilita isso como graça. Deus que cuida de mim e me dá tantas mediações e possibilidades para contemplar a face dele, Deus me abre a graça, para que eu, olhando para o meu irmão, a minha irmã pecadora, pecador, ao invés de condená-lo, eu desço-me para dizer a ele, a ela: irmã, irmão, eu estou aqui. Se você quiser erguer-se desse sofrimento, dessa humilhação, conta comigo, porque o Deus que cuida de mim, é Ele, do mesmo modo com que Ele cuida de mim, Ele me abre o coração para cuidar de você. E faço isso por graça, porque não posso te dar outra coisa, porque eu não tenho recebido dele outra coisa, senão a graça. Mesmo nas situações extremas de meus pecados e minhas misérias, não conheço dele outra coisa senão a graça. Por isso uso dessa graça para com você. Amém, igreja? Reage. Vai. Imagens caríssimas do Evangelho de hoje. Qual o caminho? O caminho é da humildade. Mas não uma humildade para se abaixar e ficar o tempo inteiro dizendo: eu não valho nada, eu não presto para nada. Aqui não é uma humildade para ficar se rebaixando, mas é uma humildade carregada de gratidão a Deus e de solidariedade para com o próximo. É uma humildade bem mais elevada. Ser para o outro o que Deus é para mim, por pura gratidão, isso é a humildade do cristão. Nas leituras de hoje, não vou pesar mão, mas depois você aprofunda a primeira leitura do livro do Eclesiástico, a oração do pobre, do órfão e da viúva, a prece do humilde atravessa as nuvens, e enquanto não chegar, não repousa. Se a sua prece, você reza e ela não atravessa as nuvens, te falta rezar como o pobre, a viúva e o órfão. Vá visitar algum pobre, viúva e órfão e aprender como eles rezam. Entendeu? No Salmo diz: do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. E castigado não será quem nele espera. Isso é maravilhoso, gente. Hoje eu convido você a pegar na mão de Jesus e a deixar Jesus descer com você as suas práticas religiosas e a pedir de Jesus a graça de ajudar você a fazer uma profunda avaliação e revisão e correção
daquilo que na sua prática de oração, na sua prática religiosa, não tem feito você buscar a face de Deus, transbordar-se na graça de Deus, para ser graça de Deus para o irmão, e principalmente o irmão que está na pior. Porque quem está certinho já está ganho, não está não? Quem está certinho já está ganho. A novidade vai ser você ser graça de Deus para quem está na desgraça. Essa é a novidade, esse é o impacto. Faça isso, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e desça humildemente, pedindo a Jesus para tirar de você aquilo que faz de você uma pessoa fechada em você mesma, que não reconhece a dignidade do próximo e nem busca a face de Deus, e só olha a Deus sem poder dizer, como o cobrador de impostos. Repita 3 vezes e depois estenda a sua oração como o cobrador de impostos, com a mão no peito. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E continue sua oração, vá rezando do seu jeito. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome.